Bom dia, meus queridos, paz do Senhor. Que bom que você está aqui. Estamos juntos mais uma vez, reservando um tempinho para ouvir a boa e transformadora palavra de Deus. Eu te convido a vir comigo nessa jornada que só tem a nos beneficiar. Vem debulhar comigo o livro da vida. Vem clamar pelo Espírito Santo para nos dar entendimento e precisamos. A palavra de hoje vai muito dizer isso. Entendimento do que Deus quer dizer para a gente através de tua poderosa palavra. E ela foi criada pelo Senhor para nos guiar em direção a Ele, de volta para casa. Amém, meu irmão? Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Faça a sua parte, porque o Evangelho não foi feito para ser retido. O Evangelho foi feito para ser compartilhado. É a boa nova do Senhor que é para todos. Então faça a sua parte. Compartilhe essa palavra e toda a palavra de Deus que você ouvir, como eu não canso de dizer, atestado pela Bíblia Sagrada. Se vocês ouvirem qualquer que seja o evangelista ou pastor que esteja pregando e o que ele estiver pregando à luz do Espírito Santo for comparado e igualizado com a palavra de Deus, compartilhe, meu irmão. Esse é o nosso papel. Amém? Bora para a palavra. Meus queridos irmãos, eu gostaria de começar hoje a reflexão de uma forma diferente. É algo que por muitas vezes já aconteceu e continua acontecendo comigo, até que eu busquei com mais profundidade a resposta. Porque é fato que quando alguns dizem que a Bíblia não é um livro fácil de interpretar, que a palavra de Deus é complexa, a grande verdade é que depende um pouco mais do quanto queremos aprender, sabe? Uma dedicação maior. Como eu já falei em algumas outras ocasiões, não é um livro para se ler superficialmente, como se lê um gibi, né? Como se lê, tudo precisa de uma interpretação, precisa de pesquisar um contexto, né, do que está querendo dizer. E a Bíblia, a diferença da Bíblia é que por mais que você pesquise o que quer dizer, baseado, né, no que o homem acha que vai estar sempre incompleto. A Bíblia é feita para ser interpretada à luz do Espírito Santo. E aconteceu já comigo muitas vezes, sabe? Quando eu vou aos cultos, ouvir a interpretação da palavra, eu gosto muito, sabe? E é por isso que eu digo o quanto é importante a gente buscar isso, porque a gente lê o que está escrito ali, mas aquilo quer dizer muito mais só do que o que está escrito. E a interpretação é extremamente, essencialmente necessária. E aí, por muitas vezes, eu já saí de culto dizendo: caramba, não estou fazendo nada certo. O que eu estou fazendo, que eu achava que era o certo, não é. E eu tenho certeza que muitos de vocês, ao buscar isso, ao buscar a palavra de Deus, já se sentiram assim: caramba, não estou fazendo nada certo, estou fazendo tudo errado. A palavra diz que a nossa salvação é garantida pelo Espírito Santo, por Deus. É dom, é graça do Senhor. Nada que a gente fizer na terra vai nos garantir salvação. Não depende de nós a salvação. Isso está bem explícito na palavra de Deus. É dom do Senhor. Por isso, assistindo e lendo, assistindo filmes baseados em fatos verídicos, que eu não me recordo o nome do pastor, mas era um pastor negro dos Estados Unidos, em que ele pregou uma vez e com isso
sabe, houve uma comoção aí da comunidade, porque ele pregou de que todos estão salvos, todos. E aí houve aquela comoção, aquele negócio, aquele burbúrio. Como todos estão salvos, como é que aí começou os julgamentos humanos? Como pode um assassino estar salvo? Perdão. Como pode um ladrão estar salvo? Né? E aí começou tudo aquilo e foi... Eu vou descobrir depois o nome do filme para colocar aqui na descrição, para que todos vocês assistam e procurem entender o que é que o pastor pregou. Eu acredito muito que Deus, quando Jesus morreu na cruz, né? Quando Deus deu seu filho para morrer por nós, ele não selecionou. Ele fez isso, pagou o preço pela raça humana. Então ele nos agraciou com a salvação, né? Nos tirou do pecado, nos tirou da escravidão do pecado. Mas aí fica aquele, eu já li interpretações à luz da palavra, já, como eu disse, eu assisti cultos em que eu saio com mais dúvidas, com mais, né, questionamentos do que quando cheguei. E isso é bom. Isso é bom porque vai te fazer ir buscar a resposta. E várias vezes a gente já ouviu ler na palavra que os fariseus, no entendimento deles, eles faziam, né, dava dízimo, guardavam o sábado, né, todo aquele segmento de lei, né, que foi deixada através de Moisés, então que eles seguiam tudo aquilo. Mas por que também na palavra está dizendo assim que naquele dia Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. E tem uma passagem que diz que a maioria das pessoas, da raça humana, naquele momento vai dizer: Senhor, Senhor, mas eu expulsava demônios em teu nome, mas eu fazia isso em teu nome, eu fazia isso. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Por quê? Porque várias pessoas, né, como a gente vê aí no dia a dia, pessoas que fazem, vamos dizer assim, exemplos, tá? Cuida das pessoas na rua, né? Fazem sopão, dão mantimentos, dão roupas, dão dízimos, dão ofertas na casa do Senhor. Há tanto, né, que se faz, e porque, pelo menos eu tenho ouvido muito nas pregações, em que nada disso tem peso. Como eu disse, a salvação não depende da gente. É um ato de Deus, é um dom de Deus, é uma graça dele, ele que deu. Então não há nada que você possa fazer na face da terra que vai te garantir salvação. Então fica a pergunta: e se nada disso que eu faço repercute, tem sentido, o que é que eu estou fazendo de errado? E aí eu vou te dizer, meu irmão, a palavra de Deus diz, e eu não posso nem dizer resumidamente, apesar de tentar fazer um resumo aqui, que inclusive vou até adicionar uma outra passagem aqui para elucidar o que é que você tem que fazer da tua vida, da vida que Deus te deu, do dom da vida que Deus te deu. Não é para garantir salvação, porque, como eu te falei, a salvação não depende da gente, não depende do que a gente vai fazer. O que você vai fazer da sua vida em honra àquele que te deu a vida? O que você está fazendo e como você está fazendo o que está fazendo na sua vida para honrar o Senhor? Já vou te dizer. Meus queridos, preste atenção no que eu vou ler agora da palavra de Deus. Eu vou começar com João 3,3, que diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,16 diz o seguinte:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mateus, se eu não me engano, 24, 12. E diz assim, ó: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Lucas 23, 34. Diz assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu poderia citar tantas outras palavras. Uma vez eu li que quando a gente faz algo para honrar a Deus e para, vamos dizer assim, não só honrar, mas para glorificar o nome dele, né? A gente não lembra, a gente se baseia muito nas leis, essa é a grande verdade. E a gente não lembra de perguntar a ele o que é que ele quer que a gente faça, qual é a vontade dele. Isso também me colocou em questionamento. Até mesmo, olhe por isso, por que é importante a gente buscar a vontade de Deus, para entender. Houve um momento em que eu questionei isso aqui que eu estou fazendo toda semana. Será que é da vontade do Senhor? Ou será que fui eu que, sabe? E aí fui buscar, sabe? Buscando ao Senhor para Ele me dar uma resposta, porque se você deixar essas dúvidas lhe tomarem, pode ser que você até atrapalhe, né? Por um tempo, que a gente atrapalha os planos de Deus, mas não define eles. Tá? Porque através, como a palavra diz, que Deus transforma a maldição em bênção. Tá aí a vida de José, né? Que aconteceu tudo o que aconteceu com ele, mas o plano de Deus não se perdeu. Tudo tinha um porquê de acontecer. Mas a gente precisa tomar cuidado para que os questionamentos não atrapalhem a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Não atrapalhe você de seguir num caminho que Ele já lhe deu. E aí, meu irmão, a resposta que eu encontrei: qual é a vontade do Senhor? Quem é o Senhor? E a palavra diz que Deus é amor. Todas essas passagens que eu li agora falam de amor. No momento em que Jesus está na cruz e ele pede para o Pai perdoar aqueles que estão falando e fazendo o que fizeram com ele na crucificação. Amor. A transformação que Jesus fala que para Nicodemos, que todos nós temos que fazer, é de amor. O amor se esfriará, é o que está acontecendo hoje. Muita gente intolerante, um irmão matando o outro, sabe? Por muito menos do que um par de tênis, ou, sabe, até por uma ofensa, por algo que pode, por algo que Jesus ouviu muito enquanto andou na terra. Em nenhum momento ele agiu com intolerância, em nenhum momento ele agiu com o poder que havia nele, do céu, do Pai, para reagir em igual afronta. Ele agiu o tempo inteiro em amor, porque a essência do Senhor é amor. Então a resposta, meu irmão, é justamente essa. Será que o que você está fazendo em nome do Senhor, você está fazendo por causa de uma lei, como os fariseus faziam? Será que você está fazendo de livre e espontânea vontade? Ou você está fazendo como os fariseus, que faziam isso, né? Faziam jejum na presença dos outros, para que todos vissem seus rostos contritos, né? Por conta daquele jejum, quer dizer, para aparecer, né? A ostentação de aparecer, de mostrar. Hoje o que a gente está mais vivendo é isso. As pessoas preocupadas em aparecer, em ter corpo melhor, em influência digital, que é para aparecer isso, aparecer aquilo, como um cara que eu admiro muito, cheio do Espírito Santo, que é o David Leonardo.
em que ele fala, hoje em dia tem tantos especialistas. Especialista em quê, meu irmão? Cadê a essência de tudo que está se fazendo? Qual é o verdadeiro intuito? Qual é o verdadeiro objetivo? O que cada um de nós faz da vida e como está vivendo a vida é com amor? Quando você faz pelo seu próximo, se é que faz, nas poucas vezes que faz, vamos falar a verdade, é com amor ou é para aparecer para quem está vendo? A resposta é essa. Jesus fez tudo com o mais puro amor, sem querer nada em troca, incondicionalmente, sem acepção de pessoas. Ele fazia, porque a palavra diz que o Pai ama o pecador, não o pecado. Por isso foi tão controverso o pastor que eu falei, que eu vou achar o nome dele e do filme que fizeram baseado nisso, em que ele falou que Jesus morreu por todos e que todos estavam salvos, porque ele não fazia acepção de pessoas. Ele ama o pecador, não ama o pecado. Então, meu irmão, pare hoje e pense. Se você for buscar, for consultar a Deus para saber qual é a vontade dele, a vontade dele é a máxima que está na Bíblia. Ame a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Amor. O tempo inteiro Deus fala de amor. De um amor que não está sendo possível para a gente porque não queremos. Porque, como a palavra disse, estamos deixando que o amor se esfrie em nossos corações porque estamos focando nossa vida, nossa atenção em coisas que não merecem a nossa atenção, que não merecem o nosso amor. Ou como eu vi um ditado mundano esses dias na internet, em que o ser humano está amando as coisas e não ao próximo. Então estamos remando contrário à palavra de Deus. Se não fosse assim, a palavra de Deus seria mentirosa. Então hoje a reflexão que fica é desse alerta, é para que você se investigue, meu irmão. Se investigue. Ore o Salmo 139, que diz, Senhor, vê em mim se há algum caminho para o mal, endireita a minha vereda. Como é que você está vivendo sua vida, meu irmão? Você está realmente fazendo as... Você vai para o trabalho, você ama ir para o trabalho? Quando você chega lá, você ama seu próximo, seu companheiro de trabalho? Veja que a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. E tem gente que não está amando nem seu próximo dentro de casa, onde passa pouco tempo. Que dirá aonde passa a maior parte da sua vida? Pense nisso, meu irmão. Como é que você está vivendo sua vida? Você está empregando amor verdadeiro em tudo que você faz? Se lembre, nada do que você fizer te garante salvação. Mas como é que você está vivendo sua vida? Isso é importante. Para agradar ao Senhor, para honrar a Ele, em gratidão a Ele, por tudo que Ele fez, faz e vai fazer por você. Essa é a mensagem que eu deixo para a gente refletir hoje. Amém? Até a próxima semana.